Muito bem. Então vamos ver se, como não estamos no mesmo ambiente e eu estou aguardando ele, mas a gente pode ir conversando aqui, se por acaso, por algum motivo, ele não aparecer, tá bom? Então, como eu estava falando neste momento, que é uma preocupação nossa, o que temos feito como cristianismo no mundo. O quanto o mundo tem sofrido na pele da gente. Entendeu? O mundo tem sofrido muito na pele da gente. Nós, em nome de Jesus, temos feito coisas absurdas. A gente tem forçado, não é? Uma fé, uma cristianização que termina sendo prejudicial para o próprio mundo. E como é que eu tento entender essa situação do que Deus, como é que Deus enxerga isso? Na parábola do filho pródigo, Deus fica, a parábola lembra que o pai, e ali está ilustrando muito bem o próprio Deus, ele fica lá na estrada, aguardando, ansioso, a volta do filho pródigo. Esse é o grande anseio dele, o grande projeto de Deus, né? É receber de volta aquele que está longe. Ele tinha um filho em casa? Tinha. Ele amava aquele filho? Amava. Ele queria o melhor para aquele filho? Sim. Estava ali dentro, protegido, tudo de bom para aquele filho. Mas a grande angústia dele era para aquele que estava lá fora. Não é? Então, ocorre que nós temos tido a mesma maneira de agir, né, daquele filho que ficou em casa. Né? A gente não tem ido ao encontro do irmão, ao encontro daquele que está longe. Que alegria seria para aquele pai se ele percebesse que o filho que ficou em casa, né, saísse ao encontro do filho que estava longe para trazê-lo de volta, para incentivá-lo a voltar. A alegria que havia no coração daquele pai. Né? Mas não, o filho voltou por ele sozinho e o filho que estava em casa ficou angustiado, sentido, chateado, egoisticamente reclamante, não é? Pelo fato de que o pai estava recebendo aquele filho. Então, eu vejo o nosso cristianismo fazendo exatamente esse papel triste. Em vez de a gente estar lá para ir buscar as pessoas que estão fora e trazê-los, em vez de a gente ser uma demonstração clara do amor de Deus para com as pessoas que estão fora, em vez de a gente ser um instrumento, não é? a mão do próprio Deus para ir lá, abençoar, cuidar, proteger aquela pessoa, não. Em nome de uma fé, em nome de uma religiosidade, né, perversa, a gente tem ido para empurrar mais ainda ele para longe. A gente tem se comportado de maneira dura, de maneira triste em relação àquele que está distante, àquele que está fora. Contrariando a vontade do próprio Deus. Entende? Então, qual o sentido real de espiritualidade? Né? É o de irmos lá, cuidar. Eu não preciso ficar dizendo que ele está errado, não. Ele já sabe que está. Eu não preciso ficar dizendo que ele está condenado, não. Ele já sabe que está, porque é uma obra do Espírito, não é minha obra. É obra do Espírito. Quando Jesus estava no mundo, Jesus disse o seguinte: olha, eu não vim aqui para julgar. Eu vim aqui para salvar. Ué, essa é a nossa função. A nossa função não é julgar. A nossa função não é condenar. A nossa função como cristianismo, né, é ir lá buscar essas pessoas com amor, né, com todo carinho. Então é atrair e não enxotar. É nisso que a Bíblia coloca que nós somos luz e que nós somos luz e somos sal.
A luz e o sal aí tem o sentido disso, né? Da gente ser esse instrumento para atrair. O versículo 16 diz exatamente isso, para que eles, através do que vocês são e fazem, eles possam enxergar Deus, enxergar o Senhor, né? Então essa é a nossa função. Mas não, a gente precisa, né, o tempo todo ficar criando inimigos, adversários, acusando, né? A gente precisa o tempo todo estar nos colocando no lugar de perseguidores das pessoas. Totalmente ao contrário, isso não atrai, né? Isso empurra as pessoas para longe. Eu fico analisando, né? E isso tudo tem a ver com espiritualidade, que é o nosso tema, né? Eu fico analisando o seguinte: se veja só, a gente tem aí essa conversa de que somos perseguidos, né? De que as pessoas, né, são contra Jesus, são contra Deus, né? Essa coisa toda. Eu fico pensando o seguinte: ou o mundo está louco, ou nós estamos loucos. Por quê? Se a gente fosse seguidor realmente de Jesus, veja só o que é que a gente faria. A gente daria a outra face, a gente andaria a segunda milha, a gente não criaria confusão, a gente seria obediente ao Estado, né? Aos governantes, a gente seria imitador de Jesus. Ora, contra essas pessoas existe perseguição? Existe gente querendo matar essas pessoas por causa disso? Entenderam? Então, mas não, o que é que ocorre? Nós nos enchemos de prepotência, né? Porque eu estou salvo, porque eu sou cristão, porque essa coisa toda. E aí, agora eu vou massacrar as pessoas, eu vou... um bom exemplo disso, né, que me vem à mente aqui, é o próprio Lutero. Lutero era um reformador, reclamou a perseguição que a Igreja Católica fez contra ele. Mas sabe o que ele fez? Ele, na primeira oportunidade que teve, ele foi lá e começou a matar pessoas que não queriam aceitar o que ele pregava. Entenderam? Essa é a cara da gente. Somos exatamente assim, né? Então, espiritualidade vai além de religiosidade. O que a gente tem feito muito é religiosidade. Defender religião, defender isso, defender aquilo. Entendeu? Quando, na verdade, o que Deus quer não é que a gente defenda nada disso, não. Ele quer que a gente, com amor, alcance as pessoas. Que a gente seja instrumento dele para alcançar pessoas, para atrair pessoas. Entendeu? Então essa é a função, né, nossa, como cristãos, como pessoas que querem obedecer ao Senhor. O Watson está aqui dizendo, quando não entendemos, né, exatamente, quando não entendemos a graça de Deus, a gente acaba se achando melhor que o outro, né? Eu mereço, o outro não. E é interessante isso, Watson, que às vezes eu fico até tentado a pensar o seguinte: se eu tivesse realmente sob a graça de Deus, entendeu? Eu não teria esse comportamento. Eu sou tentado muitas vezes a pensar isso. Se eu realmente estivesse sob a graça de Deus, eu não seria tentado nunca a agir dessa forma aí, não é? Achando que o outro é menos merecedor, é menos digno, não é, do que eu de viver sob essa graça, né? Mas é isso que a gente tem feito, né? Essa é a nossa realidade. Mas o que eu queria, pelo menos, deixar clareado nessa nossa conversa de hoje, que era para estar o Jonatas, vamos ver o que é que vai dar certo depois, numa próxima oportunidade, né? Mas era clarear isso. Espiritualidade, né, vai além de religiosidade. A religiosidade muitas vezes é prejudicial, muitas vezes. Religiosidade tem matado mais gente do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. Religiosidade. Entendeu? Religiosidade tem matado
Passado e está matando muita gente, né? Mas não fique pensando em religiões outras, não. Estou falando de cristianismo mesmo. O cristianismo já matou mais gente do que qualquer outra religião sobre a face da terra. Não só no passado, né? Não só no passado, mas no presente. O maior defensor, por exemplo, do capitalismo é o cristianismo. Entendeu? É o cristianismo. Olha, o Jonatas entrou aqui. Deixa eu ver o que é que vai dar certo aqui. O maior matador de gente sobre a face da terra, mais do que qualquer outro assunto, é o cristianismo. O cristianismo, no passado, fez isso, né? E no presente tem feito isso através da defesa doentia que a gente tem oferecido a esse capitalismo que está aí. Né? É esse capitalismo que está aí que tem matado as pessoas lá na África. Né? Parece que não, mas tenha certeza. Né? É esse capitalismo que está aí que tem matado muitas pessoas aqui na minha cidade e nas várias cidades onde você possa imaginar, onde você possa estar. Entende? Então o capitalismo tem esse mal que nós, cristãos, temos tido orgulho de defender. Entende? Aí você diz assim, eu sou contra o comunismo. Não, não é contra o comunismo, é contra a maneira que muitos comunistas agiram. Agora, para ser contra isso, você tem defendido coisas que têm matado muito mais gente do que o comunismo. Entendeu? Inclusive, essa foi a prática da igreja primitiva lá em Jerusalém. Então, nós temos defendido com unhas e dentes muito mais, né? Muito mais na história da humanidade, né? Então nós vamos, apesar que como é que eu enxergo essa questão? Só para poder fazer uma defesazinha, né, do cristianismo. Como é que eu enxergo? O cristianismo, segundo a parábola de Jesus, é formado por joio e trigo. Esse cristianismo que a gente conhece, joio e trigo. Entendeu? A grande maioria, joio. Essa grande maioria, ela é violenta, ela é dura, ela é severa, ela é má, ela é perversa, e ela faz tudo essas coisas aí. Entendeu? O cristianismo trigo é aquele cristianismo ovelha, calado, amedrontado, entendeu? Ele tem receio de ele tem receio de tomar iniciativa, né? Ele é uma ovelha. Ovelha ovelha, é pacífica em si mesma, né? É, mas esse cristianismo que nós temos ouvido, assistido por aí, é exatamente formado por esse cristianismo joio, né? Prejudicial, maléfico que a gente tem por aí, tá bom? O som tá baixo, né? Ficou baixo porque entrou, na hora que entra alguém, como tentou entrar na estante aí o som baixa mesmo, mas depois ele volta ao normal. Deixe-me ver ainda se entra, já vai dar, né, 3h30. Vamos ver o que é que vai acontecer ainda daqui para lá. Ok. Mas o que já conversamos, eu acho que já dá para, né? O Adson, eu estou aqui com o seu nome. Você estaria em condição de entrar? Bom, eu vou lhe adicionar aqui. Se você tiver em condição de entrar, você clica aí e entra, tá bom? Ontem nós tivemos uma conversa muito boa com Itana, né? Itana conversando com a gente sobre
questão de saúde, né, e bem-estar na família, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, onde o confinamento é o ideal, né? Aí outro assunto interessante que eu até poderia falar sobre a questão de espiritualidade, né? Você já pensou se a OMS, presta atenção no que eu vou falar, você já pensou se a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, declarasse que os cristãos no mundo são o grupo mais obediente ao bem e à saúde da humanidade, só porque nós fomos obedientes na questão de ficarmos isolados, separados, mantendo essa separação, né, exigida para o bem da humanidade, para que esse vírus pare de propagar tanto, pare de espalhar tanto. Você já pensou se a OMS tivesse essa informação e passasse para o mundo? Mas não. A OMS tem uma informação ao contrário. Na Coreia, os cristãos, em nome da fé e em nome da religião, têm sido a religião mais desobediente daquele país em relação a isso. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Em vários países do mundo, a mesma coisa. Enquanto o Estado diz, olhe, fiquem isolados, afastados, né, nesse isolamento social, façam isso para o bem de todos. O cristianismo acha que está ofendendo Deus fazer isso. E tem que se reunir. E tem que propagar mais ainda toda essa enfermidade no mundo todo. Entende? Quando a Bíblia diz que nós devemos ser obedientes às autoridades, ela está falando disso. É disso. Não é de obedecer uma pessoa, não é de obedecer alguém, não, um prefeito, um governador, um presidente, ou o que seja. Não é seguir a pessoa. Que pessoa não foi instituída por Deus. O que foi instituído por Deus é a governança, a liderança, a autoridade de cuidar das pessoas. Deus não instituiu aquele César que estava na época de Jesus, mas instituiu a autoridade que César exercia. Deus não instituiu lá dos idumeus que governava Herodes. Deus não ia colocar Herodes, mas Deus instituiu a autoridade que Herodes usava. E as autoridades no mundo estão dizendo para a gente ficar isolado, para poder acabar logo com essa pandemia. Mas não. Nós, em nome de Jesus, somos os mais desobedientes. Eles não podem contar com a gente. Eles não podem contar com a obediência dos cristãos, porque nós somos desobedientes. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Entenderam? Então, a gente joga fora as oportunidades. Sabe por quê? Porque nós temos uma cabeça dura, nós temos uma cabeça teimosa. E a gente termina, então, perdendo a oportunidade de ser luz, né? A oportunidade de ser sal neste mundo. Tá bom? Muito bem. Foi um prazer estarmos aqui e conversando, falando sobre espiritualidade, sobre religiosidade, tudo isso em benefício da família, né? Claro que a gente vai voltar a esse assunto em outras oportunidades, quando a gente puder, então, ter mais gente envolvido e conversando com a gente sobre este assunto. Então, que Deus abençoe. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. É provável que amanhã à noite a gente esteja entrevistando, então, o Mateus, né? A gente vai estar entrevistando o Mateus a respeito de
de medicamentos e essas coisas todas, né? Ele é um farmacêutico. E até lá a gente vai ter outras lives e a gente vai tratar de outros assuntos. Estamos para fazer uma próxima live conversando sobre tipos de pais. Já falamos sobre tipos de maridos, tipos de esposas, e agora, a próxima oportunidade, a gente vai conversar sobre tipos de pais que é possível encontrar, né, na criação de seus filhos. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando você e a sua casa, né, para a glória dele, para seu bem e para o bem de todos que convivem, direta e indiretamente, com você.